Por que Jesus ele não batizou criança? Jesus ele não batizou criança porque as crianças elas não precisam ser batizadas. Jesus ele fala numa palavra dele no livro de Mateus que as crianças já pertencem ao reino do céu. Os apóstolos eles impediam que as crianças, ele estava ali empatando que as crianças chegassem até Jesus. E Jesus ele fala: não impeça que elas cheguem a mim, deixe que elas venham, porque delas é o reino do céu. Então ele não fala que as crianças vai passar por algum tipo de juiz. E inclusive na terra, entre a justiça daqui da terra humana, as crianças elas também não passam pelo julgamento da justiça até uma certa idade, enquanto ela é criança pequena, porque não sabe de nada, não sabe o que está fazendo, não sabe das coisas, não é responsável pelas coisas que faz. Então Jesus, Deus, pela sua justiça, pela sua grandeza, do seu conhecimento, ele também fez isso. Ele também permitiu que as crianças não fossem julgadas, que as crianças subissem para o céu assim que morrer. Assim que uma criança falece, ela vai direto para o céu. Ela não vai esperar Jesus voltar e ter o dia do julgamento para ser julgado. Então, o batismo é desnecessário. Ah, Sônia, mas eu vou batizar a si mesmo. Ok, tudo bem. Não faz mal e nem faz bem. Não significa nada para os olhos de Deus. Tanto faz. Não muda nada para Deus. A criança, quando ela falece, ela já tem o passaportezinho dela direto para o céu, porque é criança, não importa o que tenha acontecido na vida da criança. A criança, ela é criança, ela não é responsável pelos seus atos. E no Velho Testamento, você não encontra nenhuma punição de Deus para as crianças, você não encontra Deus colocando criança para trabalhar, colocando criança para nada. E o batismo também não existia no Velho Testamento. No Velho Testamento, ninguém se batizava. As pessoas eram ungidas na cabeça com óleo. Como Davi foi escolhido, Deus mandou que escolhesse Davi como rei, e Davi foi ungido com óleo na cabeça. Então não existia o batismo. O batismo ele passa a existir no Novo Testamento, porque o Novo Testamento, Jesus ele fala, é um novo tempo. Jesus era a primeira vez que ele estava na terra, era a primeira vez que Deus se fez carne e habitou no meio dos humanos como carne. Até então só foi como espírito. Então mudou-se algumas coisas sim no Novo Testamento. E mesmo assim Jesus ele não tratou nada com criança. Jesus não escolheu criança para ser discípulo. Jesus não escolheu criança nenhuma para fazer a obra dele. Pelo contrário, e alguns versículos no Velho Testamento e também no Novo Testamento, Jesus ele ensina que ensina os teus filhos, quer dizer, Jesus ele manda, ele ordenou aos pais que têm filho, claro, que ensina aos teus filhos o caminho que eles vão andar, para que eles não se desviem quando estiverem velhos, quando estiverem sendo homens e mulheres. Porque Jesus ele fala, se tu pegar a Bíblia e ensinar toda ela para os teus filhos, quando eles é criancinha, quando eles estiverem lá nos seus 18, 19, 20, 30, 40, 50 anos, eles vão permanecer com conhecimento da Bíblia. Eles não vão se desviar dela. Pode chegar, quem chegar, pode colocar na cabeça deles a ideia que quiser colocar, mas eles conhecem a Bíblia, eles conhecem a verdade, eles conhecem a palavra de Deus e jamais eles vão acreditar na outra visão que vier.
Então Jesus ensinava isso. Mas em nenhum versículo você vai encontrar Jesus ordenando criança a fazer qualquer coisa para ganhar a salvação. A criança já tem a salvação garantida. A criança não precisa se esforçar para ganhar salvação nenhuma. A criança não precisa se batizar. A criança não precisa fazer obra. A criança não precisa de nada. A criança precisa só ser criança e ouvir dos pais a palavra de Deus. Isso para quando tiver na idade de entendimento, ela não se perca. Ela não se perca, porque a garantia de ir para o céu de graça é só quando é criança, mas a fase adulta não tem garantia não. Vai depender das coisas que ele faça no mundo. Até porque o batismo, o próprio Jesus falou, porque eu não estou falando do que eu acho ou das coisas que eu quero, mas eu estou falando das coisas que está escrito e que foi escrito por Jesus Cristo, que foi ele que mandou escrever. E está escrito que as crianças não precisam se batizar, porque o batismo, ele significa arrependimento de pecado. Quando João, ele que foi a primeira pessoa que começou o batismo na Bíblia, fala sobre isso, João Batista. Ele foi a primeira pessoa que batizou na Bíblia. E João, ele está ali no Rio Jordão e ele chama as pessoas que estão em volta dele, que as pessoas ficavam curiosas com aquele homem e ia para lá, né? Ele começou a se espalhar que era um profeta de Deus e ele ia, e as pessoas iam ao encontro dele. E lá João falava, se arrependa dos seus pecados, porque vem um aí que é mais do que eu, e ele batiza com o Espírito, e eu vou batizar com água. E João se referindo sempre a Jesus, porque ele desceu para a terra, se fez carne para fazer esse trabalho mesmo. Era isso que ele veio fazer, e ele estava fazendo. E as pessoas, homens, a Bíblia fala, homens e mulher se batizavam, se arrependia das coisas ruins que tinha feito, da vida, a vida errada, as coisas que eles vinham fazendo, que eles sentiam que tinham feito coisa feia, coisa ruim, e decidia a deixar aquilo para trás e se batizar nas águas com João Batista. E em nenhum momento a Bíblia fala que ali chegava crianças e se batizava. E Jesus, quando ele decidiu ser batizado, ele não era uma criança, ele tinha 30 anos de idade. Isso é uma prova que a criança não precisa, porque Jesus, ele disse, a criança, ela pertence ao reino do céu. Então, toda a criança, quando falece, ela sobe direto para o reino do céu. Ela não vai ficar presa no sono, que a Bíblia diz que quem morre dorme, esperando que o Espírito Santo retorne para que seja julgado. Porque nós que não somos criança mais, nós esperamos Jesus mesmo depois da morte, dormindo, para que quando Jesus chegar, ele nos escolha para ir para o céu ou para ir para o inferno. É Jesus que vai decidir quem vai subir e quem vai ficar. E a Bíblia fala, segundo a sua obra. Então, ninguém vai subir porque o outro vai fazer você subir ou o outro vai fazer você descer. Não, Jesus disse, é segundo a sua obra. Cada um vai pagar pelos seus pecados. Você não vai pagar o pecado dos outros. E as crianças, é isso que está escrito. Você não vai achar em nenhum lugar da Bíblia falando outra coisa que não seja essa que eu estou falando aqui. Porque eu estou falando aquilo que está escrito. Só se mudar o que está escrito. Mas se seguir a palavra de Deus, ela é exatamente essa aqui.